Muito bem, estamos de volta para mais uma aula sobre história antiga. O último povo antigo que nós estudamos aqui no canal foi Índia. Mas tem mais um. Vem comigo que eu te mostro qual é. China! Vamos falar sobre China. Importante ressaltar que neste vídeo aqui você vai entender um pouquinho sobre como se formou o povo chinês, né? A partir da sua sedentarização, as primeiras dinastias e o império no próximo vídeo que nós vamos lançar no canal. Ativa o sininho, segue o canal para você não ficar por fora de nada, tá bom? Vamos começar. Povos antigos da Ásia, China, qual a importância maior aí desse povo? É um povo com uma continuidade histórica muito grande e características culturais muito marcantes. Continuidade histórica. Pólvora, macarrão, tudo chinês, minha gente, lá de trás. E hoje, made in China, uma economia super potente. Então vejam como a China faz parte da história ocidental também, tá? E essas marcas culturais muito fortes, a gente vai perceber inclusive quando os povos dominam a China, que em vez de aculturar, eles absorvem aquela cultura por sua tradição marcante, enraizada. Um exemplo disso são os povos mongóis, tá? A gente vai ter aí, ou o povo mongol, a gente vai ter aí sistema de escrita. Mais de 4.000 anos atrás a gente já tinha um sistema de escrita de ideogramas, vamos falar sobre ele mais pra frente. Sistema dinástico que começa em 221 a.C. e vai até 1912. Gente, sistema dinástico, o que é dinastia? Uma mesma família no poder, né? Sai o pai, entra o filho, o primo, o sobrinho e assim por diante. Tá? Hoje a gente tem uma dinastia famosa aí, quem tenta? Isso. Ou, se não foi isso que você respondeu, mas é Coreia do Norte. A gente tem aí a dinastia coreana, tá? Mais ou menos entre 7.000 e 5.000 a.C., essa comunidade vai se sedentarizar ali ao redor do Rio Amarelo, também chamado de Huanghu. Não me peçam para falar de novo. Todas as palavras em chinês que eu falar aqui será falado uma vez só. Aproveite essa oportunidade, freguesa. Tá? Por que Rio Amarelo? Eu já falei isso quando eu falei do Mar Vermelho, do Mar Negro, de algum mar aí. Embaixo desse rio a gente tem iodo e uma areia muito fina que quando há uma revolta ali das águas, elas sobem e transformam num tom dourado. Podia ser Rio Dourado, não é mesmo? Por isso o Rio Amarelo. Ali em volta, esses povos vão começar a se sedentarizar, a criar bichos, né? Principalmente porcos, cabras e cachorros. Agricultura do arroz, principalmente. Vão perceber que as cheias do rio são muito boas, mas que também elas não são sempre. Então eles vão aprender a usar a água, a guardar essa água, ter mecanismo que transformem essa água para guardar, para quando não tiver as cheias dos rios. Que mais que a gente tem? Acho que tá legal, né? Isso aí, no começo, entre 7.000 e 5.000, a gente só tem eles se tornando sedentários, aprendendo a viver ali naquele lugar sem precisar ficar trocando de espaço. A partir de 3.000, essas coisas que eu citei vêm com a complexidade desse povoado, né? Então, o que o torna complexo? A capacidade de prover a sua própria economia, né? A capacidade de serem governados. Então a gente começa a ter ali os clãs. Então são famílias que começam a governar aquele território em que eles moram. Não só famílias, mas pessoas próximas. Então eu, por exemplo, sou o líder e minha filha se casa com um cara de outro clã ou de uma outra família e eu trago eles para o meu clã. Eles são mais fracos, então eu vou formando, vou aumentando ali o meu clã. O que acontece? Clãs começam a brigar com clãs por mais território, porque aquele território é melhor, tá? E essas brigas vão se dando até que um clã vai unificar este povoado. Mais ou menos em 2.200 a.C., a unificação, e este clã se chama família Xia, tá? Então a família Xia vai ser considerada não a primeira dinastia, já explico por que quando a gente chegar nela, mas uma pré-dinastia, a dinastia inicial,
Vamos colocar assim, tá bom? Vamos saber um pouquinho mais sobre a Xia. Dinastia Xia vai ser importante por causa das muralhas, né? Então, os 3 pontos mais importantes é as muralhas que eles mandam construir em volta, ao redor da sua localização. Soldados de várias cidades que vão formar um exército com armas de bronze e a continuação da guerra entre clãs, né? Então, a guerra entre clãs ela vai marcar, na verdade, o fim dessa dinastia Xia, que vai ser tomada pela dinastia Shang nessa guerra entre os clãs. Lógico, tem sempre alguém que por mais que você domine, não vai concordar, vai guerrear e aí as coisas se invertem. Por que ela não pode ser considerada a primeira dinastia? Porque não há um consenso entre os historiadores sequer se ela mesma existiu enquanto dinastia, tá? O que se tem são descobertas arqueológicas que não são muito antigas e que mostram que a formação dessa civilização chinesa teve como ponto marcante importante a dinastia Xia, a família Xia. Por isso que a gente coloca uma pré-dinastia ou a dinastia do pontapé inicial. Mas formalmente a dinastia que inicia esse processo é a Shang, tá? A primeira dinastia que nós vamos ter. Com muito florescimento cultural. É uma época em que a China vai trabalhar muito na sua cultura, tanto de objetos quanto de tradições, e deixar isso muito marcado, ainda mais marcado. E a burocracia, vamos explicar a importância disso, gente. Eu começo a aumentar o meu território, eu mando ali, só que eu preciso de uma administração, né? Então você vai controlar isso, você vai ver aquilo. Por quê? Porque a partir de eu ter mais gente trabalhando, né, uma burocracia, eu tenho como controlar melhor os indivíduos. Controlando melhor os indivíduos, eu sei o que cada um tem para contribuir com o Estado, cobrando impostos, tá? Então esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante aqui, a habilidade no artesanato e na agricultura, o que fomenta a economia dessa dinastia, tá? E produz mais impostos, logicamente. Desenvolvimento da escrita. Dá uma procurada, uma gugada aí e procura um ideograma chinês. Esses ideogramas chineses são símbolos que refletem uma ideia, tá? Por isso, ideogramas. Essa linguagem, ela começa já a ser produzida, né? Vai se desenvolvendo já nessa dinastia. E vai chegar a nós até hoje. Também o dinheiro, as conchas vão ser colocadas como objetos para comércio, né? Então a gente não tem só o escambo, a gente tem o dinheiro a partir das conchas. Tecidos de seda, é importante vocês verem isso aí, porque nós vamos ver em breve rotas da seda, tá? Grandes construções, palácios, pontes, tá? Tudo muito grande, os túmulos são muito grandes, né? As cidades são suntuosas. E são politeístas, acreditam em vários deuses, nós já falamos isso várias vezes, só que aqui tem um a mais. Há o sacrifício de animais e de pessoas. Um rei, por exemplo, quando ele morre, ele manda sacrificar uma série de escravos para serem enterrados junto com ele, para que ele não fique sozinho. Coitadinho, não é mesmo? Vamos continuar. A próxima dinastia que nós vamos ter aí é a Zhou ou Shu, tá? Derruba a dinastia Shang, então entendam, né? Para uma dinastia, uma nova família entrar no poder, a outra precisa ser derrotada. É a mais longa, que se tem conhecimento, de maior expansão territorial da China no período, né? Então arrematou muito território. E quando você arremata muito território, você precisa de um melhor controle. Para poder organizar, há uma mudança na política, ela não é burocrática, eu não tenho funcionários controlando. Eu vou dividir as terras, eu enquanto rei, vou dividir as terras entre pessoas que eu tenho confiança, né? A elite agrária. E vou deixar eles fazendo o que eles quiserem ali, com muita autonomia, desde que eles obedeçam e que paguem os seus tributos, para continuar mantendo o Estado, tá? Só que com o tempo, essas pessoas tendo essa autonomia, elas começam a ver que, caramba, eu que estou mantendo o Estado, eu vou fazer o que eu quiser, não vou obedecer ninguém. E aí vão se formando principados ou pequenos reinos que vão agindo do jeito que quer. Então eu ajo do jeito que eu quero, ele age do jeito que ele quer, ele age do jeito que ele quer. A única importância para o rei é pagar tributo.
e vão colocar esse rei à baila, né? Ou seja, eu não preciso desse rei para nada, eu faço o que eu quero, então um abraço, rei. E passam a lutar entre si pelo domínio do local, do império, né? De todos os territórios, tá? O que a gente vai chamar de estados independentes, ou estados combatentes, porque são muitos anos de briga. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então a gente tem aí os estados combatentes, que eram 7, que vão brigar ininterruptamente. E brigar não é tapinha, é guerra, tá? De 481 a 221 a.C., temos aí o Qui, Qin, Shu, Zhao, Han, Yan e o Wei. Não peçam para repetir. Quem vai vencer? Qin, tá? E aí, Qin Shi Huang vai ser, Qin Shi Huangdi vai ser o primeiro imperador chinês. Importante a gente frisar aqui que esses 7 principados, eles tinham não só autonomia, como um exército próprio, um corpo de funcionários próprio, armas próprias. Então, eles eram estados mesmo, né, independentes, que passam a combater entre si. E o mais forte, né, pensa, são durante muito tempo combatendo, você vai aniquilando o seu adversário. O mais forte ou mais preparado, o que tinha melhor estratégia, se torna o vencedor e vai dar origem ao império, o Império Qin. Tá? E a gente vai estudar o Império Qin na próxima aula. Estejam apostos, aguardem que já vem pro ar. Tchau, até a próxima. Curte aí se você gostou. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Fui!